E ninguém cala esse chororô. Presidente do Internacional diz que não dá para competir com o poderio financeiro do Flamengo e faz grande alerta ao futebol brasileiro. Jornal AS da Espanha rasga elogios para a atuação de Saúl Ñíguez. Filipe Luís comemora a classificação e é elogiado. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Mengão classificado para as quartas de final, jogo que aconteceu ontem no estádio La Casa de Papel Picado. Beira-Rio, o Rio está eliminando o Inter de duas competições, né? Fluminense e Flamengo eliminaram o Inter aí de Copa do Brasil e Libertadores da América. E a chuva de plata que cai sem parar. Chuva de plata que cai sem parar. Alô, Baldasso, só um lembrete. Você falou que o Inter já estava classificado. O jogo só acaba quando termina, Baldasso. Segura a tua onda. O Mengão é que está nas quartas e o Inter não conseguiu jogar. Vou dizer uma coisa para você que me acompanha. Foi as oitavas de final de Libertadores mais fácil que o Flamengo passou. Por quê? Porque o Flamengo fez acontecer. O Flamengo fez parecer fácil. O Inter, inofensivo, né? Nem parecia um time de primeira divisão do futebol brasileiro. Em três jogos, o Inter não conseguiu pressionar o Flamengo, não conseguiu fazer nada com o Flamengo. E nesses dois jogos de Libertadores, o que mais? São 3 gols feitos e nenhum gol tomado. No agregado, 3-0 o Flamengo e o Inter perdeu a segunda em casa. Que loucura esse confronto de oitavas de final Flamengo e Internacional. Olha, a gente vai falar aqui desse jogo, inclusive algumas atuações individuais. Flamengo que não tomou conhecimento do Internacional, né? O Roger Machado, mais uma vez, tomou um nó tático do técnico Filipe Luís, que controlou o jogo amplamente, né? O Flamengo não sofreu, não passou aí raiva, não teve agressividade do time do Internacional. E agora, né, vai aí com o seu fortíssimo esquema defensivo, né? Flamengo que sofre poucos gols na temporada para esse duelo aí de quartas de final contra um argentino, o Estudiantes. O trabalho do Filipe Luís até aqui é realmente diferenciado. Precisamos valorizar, né, o treinador e a grande equipe que vem se formando, porque é uma equipe diferente, né? O Flamengo perdeu alguns titulares, perdeu o Wesley na lateral direita, o Varela jogou muita bola ontem, perdeu o Gerson no meio campo, o Saúl. O que é o Saúl? Não dá para descrever o Saúl em poucas palavras, gente. Eu precisaria de um vídeo inteiro para falar desse espanhol. Ontem foi um recital de Saúl Ñíguez. Jogou muito, né? Acabou com o jogo, dominou o meio campo. Para mim foi o melhor em campo, Saúl. Tá? Se você acha que o Plata foi o melhor em campo, também não é um exagero. Jogou muita bola o Gonzalo Plata. Taticamente ele é muito aplicado, ele é um jogador muito inteligente, respeita muito o que o Filipe Luís pede, e mais uma assistência do Plata, né? Mais uma participação em gol. É a 5ª participação em gol de Gonzalo Plata nos últimos 6 jogos. E o Arrascaeta, hein? Rapaz, que jogador decisivo, né? Ele encarna o espírito rubro-negro, ele, Bruno Henrique. Bruno Henrique fez 2 gols, gente. Bruno Henrique fez 2 gols, a arbitragem anulou, estava impedido, mas se não tivesse seriam 2 gols do Bruno Henrique, né? E a participação dele no primeiro gol, quando ele dá a bola pro Samulino, Samulino chuta, a bola sobra pro Plata, que de cabeça ajeita pro Arrascaeta abrir o placar, né? Ainda teve o gol do Pedro saiu do banco, ainda fez o gol, primeiro toque na bola, a assistência do Luiz Araújo, que também saiu do banco. Quer dizer, então é um Flamengo realmente avassalador, com muitas peças. O Felipe tem muito repertório na frente, tem muito repertório no meio.
Jorginho, eu não vou mais aqui falar de Jorginho, gente, porque é impressionante. Tudo que eu disser do Jorginho é pouco. E é impressionante como eles se casaram ali no meio-campo. Jorginho e Saul. Não mexe agora. Esse meio-campo é o meio-campo ideal, o meio-campo perfeito. Aliás, é a grande notícia pós-classificação, né? Depois da classificação, a grande notícia da temporada. Felipe Luiz encontrou o meio-campo ideal. O Flamengo já tinha um meio-campo, o melhor meio-campo do futebol sul-americano, com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Agora o meio-campo ficou ainda melhor, com Jorginho, Saul e Arrascaeta. É realmente impressionante. O Felipe deve estar comemorando e muito, porque o espanhol, como ele mesmo disse na coletiva, estava 3 meses parado, chegou aqui, fez 2, 3 atividades e começou a jogar. Agora é realmente que ele começou como titular, né? Vamos ver aqui o que o Felipe Luiz falou sobre o Saul. Foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, com uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores. Um sacrifício muito grande para neutralizar aí as armas do Inter. Difícil comparar, cada jogo tem suas dificuldades. Viemos do Mundial, de ganhar do campeão do mundo, difícil falar se esse foi o melhor. Cada jogo tem aí suas coisas positivas e negativas. Nosso grupo está se reinventando. São muitas peças novas que chegam, algumas importantes que saíram. Tá com um espírito novo. Então era muito importante essa vitória para dar força e credibilidade para esse grupo, já que era muito forte e tem tudo para se fortalecer ainda mais. O Felipe está animado com o grupo e vai se fortalecer ainda mais. E aí ele respondeu sobre 63 jogos e 35 gols sofridos. Defesa não é vazada em 60% dos jogos. O que representa isso? Felipe disse: a fase defensiva é fundamental. Ganha campeonatos. Damos um valor tremendo. Esses números demonstram as qualidades defensivas dos meus jogadores. Os sacrifícios, os esforços, entendimento tático, mas a qualidade que cada um tem para se defender. E aí, sobre a atuação individual de Saul Nix, o Felipe disse: que jogo do Saul hoje. Estou muito feliz por ele. Ele estava 3 meses sem jogar, de férias. Ele fez 3 treinos e hoje fez o seu segundo jogo em 90 minutos, completíssimo. E essa relação com o Jorginho foi muito rápida, porque eu olho muito com relação a essas duplas, né, se elas funcionam, se não se entendem, e foi tudo muito rápido, a maneira como o Jorginho tem de jogar e se completam muito bem. É mais uma opção para o volante. Eu estou muito feliz pelo jogo que ele tem. E ainda sei que ele deve evoluir. Tem muito que evoluir. O jogo dele foi o melhor hoje, né, do que o primeiro. Saul, que eu conheço, ainda tem muito mais para dar. E ele conhece muito bem, né, o espanhol, Saul Nix. Olha, o jornal espanhol AS rasgou elogios ao volante e disse: Saul ganha a batalha. O meia espanhol de seus melhores minutos desde que chegou ao Brasil e dominou o jogo em um segundo tempo sensacional. O Flamengo avança para as quartas de final. Saul não jogou 1 minuto sequer no jogo de ida, mas foi titular alguns dias depois no Brasileirão. Também contra o Internacional. E dessa vez era a grande aposta de Felipe Luiz para garantir as quartas de final. O meia espanhol respondeu da melhor forma possível e mostrou sua experiência e competência. Tá aí, todo mundo rasgando elogios ao Saul, hein? Para você, o Saul foi o melhor jogador ontem? Ou foi o Plata? Ou foi o Arrascaeta? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, para a gente fechar aqui esse vídeo, vamos falar do Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, que se escorou numa desculpa: a diferença financeira em relação ao Flamengo, e fez um alerta ao futebol brasileiro. Vamos ver o que o presidente do Inter falou depois da eliminação. Precisamos cuidar disso para manter a competitividade. Algumas coisas ficariam em um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque não podem servir de desculpas. Mas a verdade é que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam. Um investimento de 277 milhões nessa janela do Flamengo contra um investimento de 27 milhões do Internacional. São 10 vezes mais. Nas últimas 4 janelas, são 600 milhões de investimento. Isso é novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar nisso. É ruim falar sobre isso agora, porque não justifica o nosso mau momento. Mas o fato é que é um tema importante e que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo
e refletindo na qualidade dos elencos. E ninguém cala esse chororô. Chora o presidente, chora o time todo, chora o torcedor. Que papelão, hein, seu Barcelos? Presidente do Internacional dando desculpinha porque o Flamengo tem mais dinheiro e dentro de campo não dá para disputar. Deixa eu ver se eu entendi. O Internacional tem uma dívida enorme com o Flamengo, não paga, é caloteiro, contrata jogador pagando, sendo que tem dívida aqui com clubes brasileiros, e depois quer reclamar da diferença de faturamento. É isso mesmo, Barcelos? Os incompetentes agora vão desmerecer a vitória, o que o Flamengo fez lá atrás, há quase uma década, que o Flamengo fez para se estruturar e estar hoje como está, competindo, contratando os melhores, gastando financeiramente muito bem, mas lá atrás, há uma década, todos riam do Flamengo, todos, sem exceção. Os antes, os jornalistas, os presidentes, riam do Flamengo. O Flamengo tinha elencos, jogadores inexpressivos ou fracos tecnicamente, e o Flamengo, em alguns momentos, lutava para não cair. Mas Eduardo Bandeira de Melo, em 2013, disse: a gente agora briga para não cair, mas no futuro vamos brigar pelos melhores jogadores do mundo. E eu fico orgulhoso e arrepiado porque eu passei por isso, eu vivi esse momento. E enquanto os outros clubes vinham de péssimas administrações, faziam errado, gastavam mais do que arrecadavam e agora estão aí colhendo os frutos. O que você planta, você colhe. O Flamengo plantou há 10 anos atrás, está colhendo agora. Há 10, 13 anos atrás, 12. E os clubes estão colhendo agora o que plantaram lá. Quando o Flamengo estava sendo motivo de piada, de chacota, quando todos estavam rindo do Flamengo, agora todos estão desesperados com o Flamengo. O jogo virou, meus amigos. Atura ou surta? É isso. Eu mando um recado também para alguns jornalistas que estão hoje nos programas de TV dizendo: mas competir com o Flamengo agora é difícil. Dentro de campo dá para ver. O Flamengo tem um meio-campo galáctico. Né? Já estão comparando aí Jorginho, Saúl Ñíguez e Arrascaeta a Xavi, Iniesta e Busquets. Estão dizendo que é imbatível o Flamengo. Que o Flamengo não vai perder mais. Que o Felipe encontrou uma maneira do Flamengo jogar. Mas também, com o dinheiro do Flamengo, fica um pouquinho difícil. Eu acho engraçado porque quando o Palmeiras ganha, o Abel Ferreira, o maior treinador da história, consegue fazer isso, aquilo. Ninguém fala do dinheiro que o Palmeiras gasta. Dos quase 170 milhões que o Palmeiras gastou com um jogador, Vitor Roque. Fora os outros. Quando o Botafogo ganhou ano passado, olha o Texto, estruturou o Botafogo, olha aí, Botafogo jogando melhor futebol, que não sei o quê. Agora, quando é o Flamengo, todo mundo vem abaixo. Não dá pra competir, é isso, fica sem graça, é muito dinheiro, que loucura, tem que acontecer alguma coisa, vamos alertar aqui o futebol brasileiro, senão vai ficar sem graça. É isso, meus amigos. Se preparem, porque a cada dia vocês vão ouvir mais nesse sentido. O Flamengo se preparou para isso e agora está colhendo os frutos. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!